Você ouve agora o projeto Leitura Gazeta do Povo. Informação clara, conteúdo aprofundado e uma experiência que te acompanha onde você estiver. Por que países muçulmanos são mais pobres que a média mundial apesar do petróleo? Reportagem de Eli Vieira, publicada pela Gazeta do Povo em 11 de novembro de 2023. Negócio das Arábias é uma expressão brasileira que denota uma boa forma de produzir riqueza, mas a riqueza do mundo árabe, se medida pelo Produto Interno Bruto, dividido pelo total da população, o PIB per capita, é inferior à média mundial. São menos de 8 mil dólares anuais por pessoa entre os árabes, comparados a 12,6 mil dólares anuais por pessoa no planeta, segundo dados do Banco Mundial. Muitos dos países árabes têm maioria muçulmana, mas o mundo do Islã vai além dos árabes, juntando os persas do Irã, muitos africanos, sul-asiáticos, malaios, indonésios, turcos e outros. São 48 países com maioria muçulmana no mundo. Juntos, eles têm mais riqueza que os árabes, mas ainda estão abaixo da média do mundo, mesmo com a inclusão de grandes exportadores do petróleo, como Arábia Saudita, Kuwait, Cazaquistão, Líbia e Catar. Na média, são 9,8 mil dólares anuais por pessoa. Entre os motivos para isso estão hábitos culturais prescritos pelo próprio Islã. Se excluirmos da lista os países exportadores de petróleo, a média dos 22 países restantes, entre eles Afeganistão, Bangladesh, Jordânia, Líbano, Turquia, Palestina e Paquistão, é de apenas 2,7 mil dólares por pessoa e por ano. Isso equivale a 30% da renda anual de cada brasileiro e ao que o Banco Mundial chama de renda média inferior. Por que esses resultados? Certamente, a entrega abaixo da expectativa do ditado brasileiro tem múltiplas causas. Entre elas estão hábitos culturais, incentivados por práticas e leis religiosas do próprio Islã, como limitações à inovação. O mundo islâmico tem dificuldade para gerar grandes empresas e, comparado à Europa, tem um atraso de 2 séculos no desenvolvimento de grandes bancos. Entre outras razões para isso, estão as limitações sobre a herança impostas pela lei religiosa. Enquanto o mundo cristão priorizava o primogênito até a Revolução Industrial, no Islã, a riqueza acumulada é distribuída igualmente para os herdeiros em parcelas fixas, não alteráveis pela vontade do falecido. As filhas ganham metade da parcela deixada para os filhos homens. Esse sistema causa uma fragmentação do legado dos pais, perdendo poder de investimento. Some-se a isso o efeito da maior aceitação da poligamia, com potencial de diluir ainda mais a riqueza e tirar o seu poder de ser investida em inovação. Se um filho quisesse continuar a empresa criada pelo pai, essencialmente teria de reconstruí-la do zero. A Sharia também impõe regras que dificultam a colaboração entre empresas ocidentais e aquelas de países islâmicos. Por exemplo, a lei religiosa estabelece que, se um parceiro de uma empresa morre, a parceria inteira precisa ser dissolvida. Essa é a tradição, que foi ganhando exceções com o tempo, e também resulta das regras testamentárias. Proibição de cobrança de juros. Este também é um aspecto do cristianismo, no conhecido pecado da usura. Porém, diferentemente do mundo islâmico, essa doutrina, que o Islã chama de riba, é seguida menos à risca no Ocidente. Além disso, apesar da perseguição milenar aos judeus nos dois mundos das duas grandes religiões, foi em países cristãos que judeus encontraram mais refúgio para a prática de atividades intelectuais, de contabilidade e serviços bancários. Sem o incentivo dos juros, há menos interesse de bancos em dar capital para empreendedores com novas ideias. Por séculos, ambos os mundos encontraram formas de driblar o veto religioso aos juros, mas a proibição mais intensa no Islã significava, por exemplo, que o Império Otomano, o mais importante califado da história, iniciado por volta de 1300 e findado em 1922, praticasse juros bem mais altos, em torno de 20%, que os comuns em poderes ocidentais equivalentes, cerca de 5%. Corrupção no sistema judiciário.
Mais uma vez, é uma característica das culturas de ambas as grandes religiões monoteístas. Porém, no Islã, as autoridades religiosas, que se confundem com o judiciário, não utilizam tanto como provas em disputas judiciais os contratos escritos, temas de muitas leis ocidentais que criam um ambiente mais ameno para os negócios, e preferem provas orais de depoimentos de testemunhas. O estudo das decisões judiciais dos otomanos revela um viés contrário a não-muçulmanos em disputas, além de uma presença ubíqua da possibilidade de comprar os vereditos com propina, evidenciada pela maior probabilidade dos ricos de vencerem as ações. Uma evidência de que a religião é importante para o estado econômico dos países muçulmanos é que, com frequência, adeptos de outras religiões vivendo nesses países se saem melhor que os cidadãos islâmicos. No ano de 1848, Beirute, a capital do Líbano, tinha 55% de não-muçulmanos e 45% de muçulmanos. Naquela época, 90% dos importadores e exportadores eram não-muçulmanos, como mostrou o economista e historiador libanês Boutros Labak em um livro de 1998. Em seu livro Domínio, o historiador britânico Tom Holland explica que viver em um país ocidental é viver em uma sociedade ainda profundamente saturada por ideias e pressupostos cristãos, como a convicção de que a aplicação da consciência é o fator determinante mais certeiro das boas leis, ou que a Igreja e o Estado existem como entidades distintas, ou que a poligamia é inaceitável. Esses valores têm consequências na distribuição da riqueza, no investimento em inovação e no crescimento econômico. Além disso, a falta de laicidade no mundo islâmico leva a burocracias e estados mais ineficientes, numa tendência histórica de perda de poder para os comerciantes e ganho para a elite religiosa burocrática. O economista e cientista político turco-americano Timur Kuran trata desse assunto em um livro de 2011, cujo título dá nome e explica a tese completa, A Longa Divergência, como a lei islâmica atrasou o Oriente Médio. Uma minoria de cerca de 14% dos muçulmanos vive sob regimes democráticos. Diferentes estudos demonstram que a liberdade econômica, que se confunde com liberdades democráticas em geral, o direito ao voto, historicamente foi associado à propriedade privada, por exemplo, é de extrema importância para a saúde econômica de um país e é responsável por mais da metade da qualidade de vida dos cidadãos, medida em indicadores de desenvolvimento econômico. Não foi sempre assim. Grandes nomes na ciência, como Avicena, vieram do mundo islâmico, bem como contribuições ao conhecimento, como a álgebra. Na era áurea do Islã, no ano 1000, a participação dos muçulmanos na economia mundial era muito maior e desproporcional aos seus números populacionais absolutos, mais reduzidos na época. Bagdá, no atual Iraque, tinha entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. A maior cidade da Europa era Córdoba, na Espanha, capital do reino muçulmano de Al-Andalus. 700 anos depois, a participação do Islã no PIB mundial caiu de 10% para 2%. Antes de serem afetados pelo colonialismo europeu. O mundo islâmico não é o mais pobre do planeta hoje, mas os motivos de sua comparativa falta de sucesso com seu principal rival, o mundo cristão, têm boas explicações históricas e institucionais. Inovação não acontece sem a livre circulação de informação e liberdade de expressão. O Império Otomano, o mais longevo e extenso regime islâmico da história, proibiu, por exemplo, a imprensa de Gutenberg por 2 séculos. Você ouviu a reportagem Por que países muçulmanos são mais pobres que a média mundial, apesar do petróleo, publicada pela Gazeta do Povo. A leitura é de Cristina Cessiucchi.